Calhas, pingadeiras e rufos, o que você precisa se atentar aí na sua casa para você não ter problema de infiltração no seu telhado. No último vídeo aqui na Casa Bela nós mostramos a estrutura de madeira que a gente utilizou e agora o telhado está pronto. Então nesse vídeo nós vamos explicar todos os pontos em relação a calhas. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, fica até o final desse vídeo e já se inscreve no canal para não perder mais nada. Bora lá! Então o primeiro ponto que a gente vai começar a ver, pessoal, é em relação ao tipo de telha que você pode utilizar para esse telhado. Aqui a gente está trabalhando com telhado embutido, o foco hoje é calhas e rufos, mas as telhas são o primeiro passo que a gente vai dar em relação à montagem desse telhado. Aqui a gente trabalhou com telha simples 0,50, tá? E o que é esse 0,50? O 0,50 nada mais é do que a espessura da telha. Para telhados hoje em dia embutidos como esse aqui, metálicos, eu sempre oriento, né, que se a gente vai utilizar telha simples, no mínimo seja 0,50. Por quê? Porque os telhados hoje em dia nada mais são do que uma grande área técnica. Esse telhado aqui, ele vai receber ainda fotovoltaico, ele vai receber ainda as placas para o boiler. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter sempre pessoas caminhando por cima desse telhado. Se a gente tem esse tipo de pessoas caminhando pelo telhado, a gente abre a possibilidade de amassar essas telhas. E trabalhando, por exemplo, com a telha inferior, com espessura de 0,43, a gente vai ter um problema que a gente vai ter um índice, né, de danos muito maior. Então, esse primeiro ponto é muito importante em relação ao tipo de telha. Aqui a gente está trabalhando com telha metálica simples, mas poderia, por exemplo, também ser uma telha termoacústica. No último vídeo que a gente fez aqui na Casa Bela, em relação à estrutura do telhado, eu expliquei para vocês que em relação a conforto térmico, nada é melhor do que telha termoacústica e laje, isso na minha opinião. Como aqui a gente resolveu trabalhar com telha simples, a gente tem ainda esse bolsão de ar que eu expliquei em relação à altura, né, que ficou essa telha. E depois eu tenho então um espaço todo aberto, cerca de 80 centímetros mais ou menos ali. Eu tenho esse espaço todo aberto que faz esse bolsão, então com isso eu já estou melhorando essa parte de conforto térmico, mas por não ser uma telha termoacústica a gente não vai ter essa eficiência tão grande, né, em relação a baixar essa temperatura ou até mesmo ter um pouco menos de ruído quando chove, ok? Outro tipo de telha que a gente poderia utilizar aqui é a telha cerâmica mesmo, ou até mesmo a telha de fibrocimento, mas atualmente, né, esse tipo de telha para esse telhado embutido está sendo bem mais difícil da gente ver. Se a gente está pensando em relação a custo, com certeza a telha fibrocimento é a telha que tem o melhor custo do mercado, porém ela tem uma série de problemas, principalmente em relação a danos que pode acontecer no longo prazo. Então eu não recomendo e eu não trabalho com telhas de fibrocimento nas minhas obras, ok? Outro ponto importante em relação a essa questão do telhado, que é esse tráfego que nós temos aqui em cima. Primeiro ponto é, se eu tenho, né, esses pontos de parafuso mostrando aqui, né, nessas partes mais baixas, isso quer dizer que aqui eu tenho uma estrutura. Então o que eu sempre oriento para quem vai subir em um telhado é, sempre pise em cima dos parafusos, porque se eu tenho um parafuso por baixo, o que vai acontecer é que eu vou garantir que eu não estou pisando numa parte de cima, por exemplo, dessa telha e fazendo uma pressão para poder acabar amassando. Qual que seria o melhor dos cenários? O melhor dos cenários seria eu ter aqui uma passarela, certo? Para que eu pudesse transitar, uma passarela muitas vezes metálica, trançada que o pessoal faz, para o pessoal poder transitar entre as áreas onde eu vou ter fotovoltaico, onde eu vou ter a parte do boiler, como eu disse, para que a gente não pise diretamente nas telhas. Uma outra opção, bem mais simples, é deixar algumas tábuas aqui por cima para que o pessoal possa colocar e transitar em cima do telhado. Então dessa parte de telhas, fechado, é um ponto muito importante entender o que pode ser e o que pode acontecer durante o uso do seu telhado ao longo do tempo aí. Agora, começando a parte mesmo em relação à questão de pingadeiras, rufos, calhas e tudo mais. Aqui nós temos uma calha do tipo pingadeira, certo? Que ela vai funcionar como? Como vocês podem ver, eu tenho minha platibanda, certo? Que é essa paredinha que nós temos aqui em cima da minha laje, e essa calha ela vem exatamente para que ela possa proteger essa parede e que com o tempo, se começar a chover aqui em cima, eu não tenho um problema disso começar a umedecer essas paredes e começar a manchar, ficar preto, começa a ficar muito, muito feio mesmo. Ao longo do tempo você vai acabar com a sua pintura se você não tiver esse tipo de proteção aqui. Aqui a gente está trabalhando com calha, certo? Mas existem pessoas também que trabalham com esse pingadeira, por exemplo, com uma pedra, com granito ou algo nesse sentido. Eu particularmente não gosto, tá? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro muito mais calha, porque quando eu tenho esse acabamento feito, né, essa proteção feita com pedras, eu vou ter mais emendas, e em cada ponto que eu tenho uma emenda dessa pedra, esse ponto vira um ponto frágil que com o tempo pode começar a escorrer. Então, por exemplo, vamos tentar mostrar aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, uma emenda
E nessa emenda, se eu estivesse trabalhando com pedra, eu não ia conseguir garantir que isso com o tempo não começasse a, por exemplo, sair esse material que eu tenho por cima, que normalmente a gente vai trabalhar em pedras com rejunte, algo nesse sentido, resinado e tudo mais. E aí pode ser que com o tempo isso comece a escorrer e marcar também a minha pintura desse lado de cá. Então por isso que a gente normalmente trabalha nesses pontos mais altos da casa, que a visibilidade é menor, né? A pessoa não vai subir aqui e ficar olhando a sua pingadeira. A gente trabalha exatamente com calha metálica. Quando a gente trabalha, por exemplo, numa parede, num ponto mais baixo da casa, uma parede na frente, algo nesse sentido, naquelas paredinhas que normalmente a gente tem na frente da casa, ali eu trabalho com pedras. Ali eu trabalho com pedras, acho que fica mais bonito. Mas aqui em cima não. E aí depois disso, dependendo da pintura que a gente vai ter nessa casa, seria interessante pintá-las de preto. Então, quando eu tenho uma pintura que ela pede essa pintura em preto da calha, a gente pinta de preto, ou então a gente pode pintar de uma outra cor. Maravilha, calha pingadeira explicada, a gente vai para o nosso outro ponto aqui, que é o nosso rufo, né? Que é o nosso rufo, calha rufo de encosto. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho telhado, certo? Eu tenho minhas telhas aqui, e essa telha, ela vai chegar, mas ela sempre vai deixar um espaço entre a minha telha e a minha parede. Então, para garantir que eu não vou ter um problema nesse espaço, a gente entra com rufo de encosto, que é esse cara aqui. Ele faz, então, esse Lzinho, certo? Ele vem e encaixa por cima da minha telha, e ele garante que eu não vou ter um problema com água aqui, certo? O que a gente sempre recomenda fazer, e não é todo mundo que faz, é esse contrarrufo aqui na parte de cima. Esse contrarrufo na parte de cima, ele está garantindo o quê? Eu tenho a minha parede aqui, certo? E eu tenho esse rufo que ele vai vir e vai encostar nessa parede, e esse encontro que eu tenho da parede com o rufo, pode ser que bem nesse lugarzinho aqui, mesmo eu passando um silicone, pode ser que com o tempo essa água comece a entrar por trás desse rufo. Então quando eu trabalho com esse contrarrufo aqui por cima, eu garanto que a água vai vir, vai bater, e ela vai escorrer. E ela vai pingar então diretamente no meu rufo de baixo. Com isso, eu garanto que essa água não vai infiltrar aqui, e com o passar do tempo, eu não vou ter um problema. Então, o que a gente também recomenda muito é, ao invés de trabalhar, muita gente trabalha com PU. Esse material que vocês estão vendo aqui, né, não é PU. A gente está trabalhando aqui com silicone na cor cinza. O silicone na cor cinza, em um espaço aberto que vai tomar sol, vai tomar chuva e tudo mais, a gente vai ter uma garantia muito maior que com o tempo isso não vai ressecar e que você não tenha problemas em relação a ter que ficar fazendo manutenções e manutenções e manutenções. Então a vida útil do silicone, ela é muito melhor do que PU. Então caso, né, seu calheiro por aí falar para você que ele está usando PU, converse com ele essa questão talvez e essa possibilidade de ele utilizar esse outro tipo de material, silicone cinza, para garantir que você tenha uma vida útil melhor do seu telhado. Outro tipo de rufo que é muito importante a gente tomar cuidado é esse cara aqui que vai estar em cima dessa parte, né? Naquele local que a gente estava vendo antes, a gente tinha um encontro lateral da telha, certo? Com a parede. Aqui a gente está tendo um encontro frontal, vamos dizer assim, da telha com a parede. Então se eu tenho esse encontro frontal, eu vou ter essa parte do trapézio da minha telha, eu tendo que eu colocar um outro rufo fazendo um recorte. Aqui é um problema que muitas vezes acontece, que as pessoas não fazem o nosso querido recorte, certo? Então muitas vezes, se isso acontecer na sua casa, então você já fique alerta, porque pode ser que você tenha um problema. Muitas vezes o calheiro, nosso querido calheiro preguiçoso, muitas vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse rufo aqui, porém ele não vai fazer esse recorte nas telhas. E com isso, a gente vai ter uma calha aqui e um vãozinho, certo? Que vai ficar aqui exposto. Ah, Jonathan, mas eu estou com a calha aqui, a minha telha está vindo até aqui na parede, então eu tenho mais uns 20 centímetros aqui até chegar na parede, essa água não vai entrar por baixo. Vai, ela vai entrar por baixo, tá? Então, porque quando a gente tiver uma chuva de muito vento, pode ser que essa água comece a entrar por baixo desse local aqui, que a gente não está com esse rufo dentado, e isso vai começar a pingar na sua laje, pingar na sua laje. Se você tem laje, porque existem várias casas, a gente já comentou várias vezes aqui no canal que existe a possibilidade de trabalhar completamente uma casa sem laje. Se você tem laje, tudo bem, porque você vai ter uma proteção dessa laje, essa água vai cair na sua laje e com isso pode ser que ela não vá, no caso, começar a pingar para dentro da sua casa, dependendo da quantidade de água. Mas, se você não tem laje, com certeza essa água vai pingar onde? Diretamente no seu forro.
tá? Então, se você vai trabalhar com esse tipo de telhado, é muito importante, né, que a gente tenha essa proteção desse rufo dentado aqui para garantir que nessa chuva de vento essa água não entre por baixo ali e comece a pingar diretamente no seu forro, ok? Outro ponto que é importante é a questão da nossa calha-coxo, tá? Aqui vai ficar bacana de explicar porque a gente tem o quê? Eu tenho uma calha-coxo, tá? Que está pegando essa parte do meu telhado, então a gente tem uma queda direcionada para essa calha-coxo. Essa calha-coxo ela está captando essa água e eu tenho dois bocais, duas descidas pluviais aqui. E por que isso é muito importante muitas vezes que esteja previsto até no projeto? Porque a minha segunda, eu não precisaria de dois bocais aqui porque esse telhado não é um telhado tão grande, certo? Mas o segundo bocal, ele vem e ele é simples de resolver. O segundo bocal, ele vem para que a gente possa ter uma saída de emergência caso eu tenha algum problema. Então aqui eu tenho um bocal centralizado nessa minha calha-coxa, então eu tenho uma queda vindo de lá para cá e de lá para cá, centralizado um bocal, então eu tenho essa descida aqui. Mas se com o passar do tempo a gente não tiver uma manutenção que seja feita periodicamente, e o que eu sempre indico, e anotem essa, tá? Periodicidade de manutenção de calha tem que ser pelo menos uma vez por ano. Muitas vezes as pessoas têm muito problemas com calhas exatamente porque não fazem uma manutenção periódica. E com isso, principalmente se você mora em um local onde tenha árvores no entorno, que aí o problema vai ser maior ainda, essas folhas podem cair no seu telhado e começar a entupir o seu bocal, certo? E se entupir o seu bocal, com o tempo, em uma chuva muito forte de um volume muito alto, pode ser que você tenha um transbordamento. E o que é um transbordamento? É realmente a gente não conseguir, esse ponto de descida não conseguir comportar a quantidade de água porque ele está obstruído, essa água começa a subir e quando ela subir, ela vai começar a cair para dentro do seu telhado. Então, por que a gente tem o nosso segundo bocal que está aqui no finalzinho? Ele está meio escondido aqui, mas eu tenho um bocal aqui embaixo, certo? Bem nesse canto aqui, e esse bocal, se caso isso acontecesse transbordo, eu tenho mais um ponto de saída, que é uma saída de emergência. Com isso, eu diminuo a possibilidade, né, drasticamente, de que eu venha a ter um problema em relação a essa questão de obstrução de um bocal vir dar algum dano na sua casa. Então, manutenção de telhado, pessoal, uma vez por ano, contrata um calheiro, simplesmente para ele vir e fazer uma limpeza geral de todas as suas calhas, certo? E também até mesmo verificar os pontos de descida se a gente não tem alguma obstrução. A gente já viu pedra que pode ter ficado ainda do período de obras, pode ter, por exemplo, eu já vi passarinho que acabou, por exemplo, morrendo e ficou ali dentro também e causou uma obstrução. Então existem várias possibilidades. Se a gente faz uma manutenção anual e esse custo é baixíssimo pelo que você pode, no caso, garantir de não ter um dano na sua casa, vale muito a pena. Já imaginou se essa calha transborda, entra para o seu telhado, mesmo que você tenha laje, comece a pingar na sua casa e estrague seu forro, estrague seu móvel, o prejuízo é muito maior do que fazer essa manutenção. Então, manutenção do telhado uma vez por ano e com isso você já garante ter muito menos dor de cabeça na sua casa. Esse foi o nosso vídeo aqui na Casa Bela, no telhado, explicando tudo para vocês sobre calhas e rufos, pingadeiras e tudo mais. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida ou se você já teve algum tipo de problema com infiltração na sua casa. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.